Resposta ao Juarez: Saitama vs Flash é desigual. Meu mano Juarez fez um vídeo resposta ao meu vídeo do Saitama contra o Flash, que é uma luta desigual. E aqui eu reafirmo novamente, é desigual. No vídeo eu falo que o Saitama, por mais que ele seja poderoso, mesmo se usarmos fator evolução exponencial dele, ainda assim não seria suficiente. Seria mais do que o suficiente, eu vou te provar daqui a pouco. Saitama ele não tem nível de feitos absurdos com essa evolução exponencial. Tem sim, tem muitos feitos absurdos em comparação ao Flash, que é o personagem que está sendo colocado à prova aqui. E de fato ele não tem. O fato do Saitama ele destruir a lua de Júpiter, dar socos evolutivos no Garou, socos omnidirecionais e tudo mais, não é e não faz o Saitama estar em capacidades para a destruição de uma galáxia ou um universo, como algumas pessoas dizem ao afirmar isso. Ok, ele usou um argumento muito torto. Por quê? Para atingir o Flash, para acertar o Flash, para ferir o Flash, você não precisa necessariamente destruir uma galáxia ou um universo. Ele já foi afetado por forças muito menores do que essa. Por exemplo, a Mulher Leopardo, que já conseguiu morder, arranhar, acertar o Flash. Superman com um peteleco já conseguiu acertar o Flash e mandar ele para longe, deixar ele incapacitado. E nenhum desses ataques não demonstrou em nenhum momento que era necessário destruir um universo ou uma galáxia para isso. Então os feitos do Saitama, de longe, já são muito mais do que suficientes para afetar o Flash. Ao usar a evolução exponencial. Para o Saitama ele demonstrar que é capaz de fazer tais coisas absurdas comparando com outros personagens, ele precisa primeiro provar tal coisa e não ficar só em suposições. E mesmo que, se considerarmos a evolução exponencial do Saitama no talo, tá? Juarez, o Saitama para evoluir ele precisa de quê? Ele precisa de tempo. Se ele evolui em questão de horas, minutos, segundos ou nanosegundos, o tempo que for, ainda assim ele vai precisar de quê? De tempo. E o tempo ele é algo que o Saitama não é e nunca vai ser superior ao Flash, por justamente o Flash ele transcender o tempo. Ele controla o tempo, a velocidade faz parte dele. O conceito de velocidade de forma então abrangente, o Flash ele tem diversas habilidades e hacks para poder contrapor ao Saitama. A questão da velocidade, isso daí já acabei de dar exemplo aqui, a Mulher Leopardo, que é bem mais lenta do que o Flash, já conseguiu atingir o Flash. Outros personagens, inúmeros personagens, conseguiu atingir o Flash. Quando eu falei de você pegar áudio, Thiago, é justamente isso. Você pegou um ponto, extrapolou aquilo, escondendo todo o resto. A tendência temporal é essa que o Flash tem, que torna ele tão intangível. Se na própria obra dele a gente vê ele caindo em coisas que o próprio tempo tá ali sobre ele. Não faz sentido você pegar e falar, não, ele transcendeu e tá... Por isso que eu falo que você pega só o auge e ignora todo o resto. Você tá ignorando toda uma narrativa. Aqui é até complicado porque tem vários Flashes, vários escritores, mas em todos eles você vai ter algum momento personagens que não estão de longe de transcender o espaço e o tempo, afetando o Flash com o ataque. Então, assim, nesse ponto eu discordo demais do que você está falando, porque você está fazendo cherry pick, meu amigo. Você está pegando as maçãs boas e escondendo as maçãs podres. Saitama. Um deles, recentemente na HQ Flash número 13, é revelado que os ângulos de arcos comparam os velocistas a parasitas que sugam a velocidade. A Speed Force dá os poderes aos velocistas e eles agem como órgãos sensoriais vivos para conectar a Speed Force ao mundo. Ou seja, todo o conceito de velocidade de forma abrangente é aos velocistas que distribui isso. Saitama ele não só perderia a sua velocidade como um todo, mas o tempo que ele precisaria para poder evoluir. Peraí, tá errado. Isso aí, vamos corrigir isso aí também. Essa situação, Thiago, da Speed Force é um ponto muito criterioso que você deve avaliar, porque a força de aceleração não é um poder intrínseco do Flash, é uma energia que permeia uma camada dimensional do universo da cosmologia da DC. Tem a parede a Speed Force, a parede da Speed Force. E ela nem pega todas as camadas dimensionais da DC Comics. Quando você fala que ele roubaria a velocidade do Saitama, seria um pouco tendencioso, uma vez que o Saitama não faz parte da cosmologia da DC. E a força de aceleração da qual Wally West ou Barry Allen, quem quer que seja que você esteja utilizando aí,
ele precisa pegar energia da fonte desse universo. Como que a gente usaria essa força de aceleração se o Saitama não está no universo da DC Comics para tirar ou pôr velocidade? Muito pelo contrário, o Saitama está numa cosmologia onde não existe força de aceleração e ele ainda assim tem velocidade. Então fica a meu critério, será que funcionaria ou não a força de aceleração para roubar a velocidade de alguém que não precisa da força de aceleração para usar sua velocidade? Também, Juarez, você diz que eu peguei auge do Flash. E em nenhum momento do vídeo eu citei auge do Flash. Tudo que eu falei e que eu poderia falar mais sobre o Flash são apenas o Flash base. Os velocistas correram tão rápido que eles entraram no Time Stream. E entrar no Hypertempo é o próprio Flash base normal. Seja então o Wally West, Bel Yala ou então Eldbar Tawny. Também é capaz de fazer. Você disse que o Saitama também já fez viagem no tempo e que acessou o Hypertempo também. Bom, tem dois erros nessa sua argumentação. Primeiro erro, sim, o Saitama já fez viagem no tempo. Só que quando o Saitama ele volta no tempo, a sua versão, digamos assim, do passado se funde com a versão do presente barra futuro, se tornando uma versão só. E na própria explicação do Genos, o Saitama comentando que não lembra de nada do que aconteceu, mostra que o Saitama não sabe mais e também não saberia mais como viajar no tempo. Ou seja, ele perdeu essa capacidade, pelo menos por enquanto. Não, mas aí eu usei essa habilidade, essa possibilidade para abrir um debate. Vamos pegar o Saitama no auge. Então vamos pegar o Saitama pós-luta Garou Cósmico, antes dele esquecer dessa habilidade. É isso que eu falei. Se for pegar o Flash nesse auge, vamos pegar o Saitama nesse auge também. Ele esqueceu as habilidades dele, isso é óbvio. É o que eu te digo, eu não pego só um ponto, eu pego todos. Mas o Saitama não precisaria viajar no tempo para derrotar o Flash. Ele faria isso de maneira muito mais fácil. Você diz que o Saitama ele pode viajar no Hypertempo. Bom, discordo completamente. Primeiro que o multiverso de One Punch Man é completamente diferente e muito novo em comparação ao multiverso DC. Não sabemos como tudo funciona perfeitamente. A viagem no tempo que o Saitama ele fez foi justamente algo mais linear. O Hypertempo na DC é onde nenhum aspecto ou interação da existência linear é ou pode ser perdido, onde todas as possibilidades e fluxo de tempo são reais. Toda variação de herói imaginável existe no Hypertempo, até mesmo as realidades do outro mundo. O Hypertempo ele preserva todas as variações concebíveis da existência. O Hypertempo ele é o cofre da vida omniversal. Aqui o Thiago está falando da Hypertempo como se o Saitama fosse enfrentar o Hypertempo e não o Flash, né? O Hypertempo é uma coisa, o Flash é outra que consegue acessar o Hypertempo. Aqui ele está dando uma valorizada para tentar usar uma falsa equivalência, talvez? Sal, lá toda a realidade alternativa que já existiu continua a funcionar em uma galeria incompreensivelmente vasta de probabilidades. Mesmo quando o universo... Beleza, aí eu te pergunto, o Flash vai tacar isso na cara do Saitama? Vai usar o hipertempo e tacar na cara dele? Eu quero entender que maneira efetiva que ele tem para estar utilizando isso para derrotar o Saitama, que ele acessa indiferente. Isso pertence à cosmologia do universo DC, como eu já disse anteriormente. E se a gente for colocar o Saitama dentro do universo DC, dentro dessa cosmologia, aí é uma coisa, né? Agora, fora dessa cosmologia, como que isso afetaria o Saitama? É complicado, tá? Inclusive, o próprio universo da DC tem locais onde o Wally West não consegue acessar a força da aceleração. Ele foi junto com o Senhor Destino para uma dimensão, segunda dimensão. Lá ele perdeu a conexão com a força de aceleração dentro da própria cosmologia da DC. O Flash não consegue acessar essa tal força de aceleração, que é um poder. Ele virou humano normal. Complicado, né, meu caro? Inteiros são consumidos por predadores como a Perpétua. Todos os mundos alternativos que já existiram ou podem existir permanecem armazenados em cache com segurança do Hypertempo. E existe muito mais coisa sobre o Hypertempo que só deixaria esse vídeo aqui mais extenso. Mas depois a gente pode falar mais sobre isso. O que eu quero... O Hypertempo é completamente desnecessário. Ele está usando a comparação aqui porque ele quer dizer de alguma maneira que o Hypertempo é acima da viagem temporal do Saitama, quando são duas cosmologias diferentes para acessar a mesma coisa. O que eu quero dizer o que o Saitama ele fez conceitualmente, cosmologicamente, estruturadamente, não chega nem perto do que o Flash já fez. O fator soco de casa... Ele vai correr do Saitama para o Hypertempo, é isso?
Até agora eu não tô entendendo como que ele vai usar isso pra derrotar o Saitama. Ele usou um argumentão pra falar uma parada pra tentar distanciar o Flash do Saitama, mas tá aí a porradaria. A inversão da causalidade do Saitama seria algo que também não afetaria o Flash. Você cita que a inversão da causalidade está fora do espaço e tempo. E isso vai depender muito do contexto da obra. Mas aqui no contexto da obra de One Punch Man, ele tá fora do espaço-tempo. Ou seja, nenhum conceito espacial nem temporal, enquanto ele está acessando o túnel ali de viagem temporal, surte efeito, fazem efeito no Saitama. Flash ele transcende o espaço e tempo por causa da Speed Force. E como um soco de casualidade afetaria um ser que pode se tornar intangível a ponto de se vibrar e acessar outras realidades. Como um soco de casualidade afetaria um ser que é muito mais rápido, que ele transcende tudo que envolve o tempo. Não só a locomoção, mas... Tá, vamos falar da rapidez aqui, ó. Ele tá usando ali os velocistas, né? Professor Zoom, Flash Reverso, que tem a mesma força, ele consegue correr tão rápido quanto o Flash e supera eles em alguns momentos e etc. Mas tomou uma bumerangada do Batman. O Batman é muito mais lento do que o Saitama, por exemplo. Mas também em reação. A não ser que o Flash ele deixasse, aí seria uma outra história. E mesmo assim, não adiantaria. Outro ponto que vale ressaltar. Nossa, velho, é isso que é foda. A galera fala, não deixaria, não aguentaria. Mano, eu já falei no começo do vídeo, a garota Leopardo já acertou o Flash. Cadê essa transcendência? O Superman deu um peteleco no Flash. É simples acertar o Flash até. Um monte de gente acertou o Flash. Flash ele tem resistência à manipulação temporal. Se um soco do Saitama alterasse a causalidade, no sentido de fazer o efeito acontecer antes da sua causa, seria 100% de certeza que a força de aceleração, sendo então uma das 6 fundamentais positivas do universo DC, iria proteger o Flash, o Wally West. Já falei disso. Será que funcionaria a força de aceleração? Nem dentro da própria DC Comics o Flash consegue contato com ela diretamente, ele com o Senhor Destino na outra dimensão bidimensional, ele perdeu o contato com a força de aceleração. Imagina lutando com Saitama, por exemplo, no universo de One Punch Man. Ele não teria nem a força de aceleração para começar, porque lá não reina essa força que é exclusiva do universo DC. Por exemplo, desse efeito. Ele superou a própria existência, ultrapassando as leis normais do espaço-tempo. Sendo então claro, se ele tem a capacidade de evitar ou escapar de um ataque do Saitama, mesmo que desafiasse a lei da casualidade, a Speed Force já permitiu que ele pudesse navegar entre as diferentes realidades e momentos no tempo. E se o soco do Saitama fosse capaz... A temporal do Saitama também fez isso. Ele foi do futuro passado, hein? De inverter a causalidade, então ele estaria desafiando as leis universais, algo que a Speed Force também faz, só que numa escala mais multiversal e omniversal, por abranger toda a esfera dos deuses e afins. Ah lá, a esfera dos deuses. A parede da força de aceleração fica ali, ó, entre os 52 universos da DC. Acima disso fica a esfera dos deuses e a gente consegue ver a força de aceleração escapando para cima. Isso dentro do universo DC, tá? Nossa, esse vídeo vai ficar gigante, eu vou ter que editar essa porra. Puta merda. Toda a esfera dos deuses e afins. E como citei em alguns vídeos aqui também, além disso, Flash também tem a proteção da Speed Force em nível físico e espiritual. Na HQ atual do Flash edição 2, o Wally adquire novas habilidades e o Flash é rápido o suficiente para sair da sua própria história. Ou seja, por causa da vibração, o Saitama... Tá, o Batman já atingiu o Professor Zoom, que também ficou intangível. Porque tem uma parte do pé dele que precisa ficar tangível. E é aí que o Batman acerta o Zoom. Ele não poderia atingir o Flash a tempo de realmente acertar ele, porque o Flash já estaria em uma outra realidade. E no final, não, eu não peguei o auge do Flash, que você cita de novo. Nem o Wally West, nem do Barry Allen. E sim, ambos podem tirar a velocidade do Flash. Seja então absorvendo... Tá, ele precisaria estar no universo DC para ele roubar essa tal velocidade do Saitama, né? Porque é só lá que ele consegue. Conceito de velocidade. No 952, por exemplo, a versão mais fraca do Flash, ele pode absorver outra velocidade dos velocistas e entrar na Speed Force à vontade. Fora o fato que o Flash ele pode viajar através do tempo e impedir que o Saitama treinasse ou então mesmo... Isso se o Saitama estivesse dentro da cosmologia da DC, né? Por isso que eu não gosto de usar esse argumento de viagem temporal. Porque se o Saitama se existisse dentro do universo da DC, ok. Mas como ele não existe lá e é só lá que a força da aceleração atua,
É só lá que o Flash consegue viajar no tempo. Existisse, acabando com a sua existência. E de novo, Saitama não pode acessar o Hypertempo. E não importa se o Saitama está fora da casualidade do universo. O Flash, ele... Não. E transcende a causalidade. Não lembro do Flash. Ele acessa a força de aceleração e viaja no tempo. Que é basicamente sobrepujar a causalidade. Ele transcender, porque você mostrou todas aquelas coisas bonitinhas lá, estruturadas do universo da DC, não quer dizer que transcende a causalidade do Saitama, não. Para mim, elas são equivalentes. Só que a da DC é muito mais bem elaborada porque existe muito mais trabalho envolvendo isso. Apenas, Thiago. Transcende isso. Juarez, admiro seu trampo, mas nessa aqui eu discordo. Eu também admiro seu trampo, mano, e honestamente também discordo muito de você em muitos pontos.